Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Gente, redes sociais passando aqui embaixo agora. Você pode seguir a gente aí, eu e Dona Rachel. A gente tem vídeo aqui todo dia, né, no YouTube. Se inscreve também nesse negócio aqui, gente. Não custa nada. Marca a sinetinha, aí você recebe a notificação de vídeo. Tem, como eu falei, tem vídeo todo dia aqui. De manhã é um vídeo sobre política, um vídeo mais sério. Mas à noite, a partir das 10 da noite, horário de Brasília, a gente faz um vídeo juntos, eu e minha esposa, falando sobre assuntos diversos, relacionamento, enfim, assuntos picantes, piadas, tudo que você imaginar, a gente fala um pouquinho, né? E você participa, porque o programa é conversando com amigos. Aí você manda suas colocações lá pelo chat, a gente vai lendo, publica o que você for escrevendo, enfim. Tem sido muito legal. Entra lá, 10 da noite, horário de Brasília. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, gente, rapidão, que foi me mandado. Inclusive, isso aqui é coisa antiga, tá? Mas eu recebi de novo hoje. Voto em papel é retrocesso, diz Barroso na Câmara dos Deputados. Interessante. Presidente do TSE defende urnas eletrônicas, afirma que o modelo atual já é auditável e repudia ataques às instituições. É muito, muito curioso. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso que eu acabei de mostrar para vocês. Porque, olha só, eles continuam, gente. O pessoal do TSE, vários deles, né, ministros do TSE, ministros do STF, todos eles continuam dizendo que as urnas eletrônicas são perfeito, que voto em papel é retrocesso, essa coisa toda. E é uma coisa que me chamou a atenção disso tudo é o seguinte, que eles sabem que não é isso que a gente está falando. Eles desviam o foco da conversa para não entrar no debate de forma séria, porque ninguém está falando em fazer voto em papel. Apesar do que, deixa eu dizer para vocês, como é que funciona aqui no Canadá. Eu moro aqui no Canadá já há quase 20 anos e eu já votei várias vezes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, Barroso, ministro Barroso. Aqui no Canadá, e o Canadá, para quem não sabe, eu duvido que você não saiba disso, é uma das democracias mais consolidadas do planeta Terra. Nós temos mais de 100 anos que os votos são feitos dessa forma e o país inteiro funciona de forma muito melhor do que no Brasil, com a oitava maravilha do mundo, que é a urna eletrônica. Pois bem, como é que funciona aqui? Você tem a cédula eleitoral, o nome dos candidatos, e você vai lá, coloca um xizinho do lado e você deposita a urna, o voto numa urna de uma caixa lacrada, você vai lá e deposita o voto, e depois esse voto é contado, e é assim que funciona. Nas pouquíssimas eleições que eu fui, que tinha uma parte eletrônica da história, nada mais era do que um scanner. Você fazia o seu voto nessa mesma cédula, riscava lá o xizinho, pegava essa cédula, colocava no scanner, o scanner dava um sinal, plim, dizendo que escaneou, contou aquele voto, computou aquele voto, você tirava aquilo lá, colocava na mesma urna lá de antes, uma caixa lacrada, você deposita aquele voto de papel lá. Então, você está me dizendo que o Canadá é um retrocesso em relação ao Brasil na questão de votação, ministro Barroso? Não me parece uma afirmação correta. Agora, como eu falei, vocês sabem que a população não está querendo um voto no papelzinho. Não é isso. Não é isso. O que está se pedindo é que a urna eletrônica tenha um dispositivo que possa imprimir num pedaço de papel aquele voto que foi colocado lá na numeração. Na hora que apertou lá 17, apareceu o nome do candidato, que você confirmou que é ele, você aperta o confirma e na mesma hora a impressorinha do lado, anexada, vai imprimir um pedaço de papel com o número 17 e aquilo lá passa na frente do eleitor, corta e cai no recipiente lacrado. Isso não é muito difícil de entender, Barroso. Não é muito difícil, ministro. Só uma pessoa de má vontade ou de má fé é que pode levar a conversa para esse tipo de debate. Dizer que voto de papel é retrocesso. Que conversa é essa? Eu acho que o que está por trás disso tudo, na verdade, é um grande esquema. É um esquemão para tentar legitimar uma fraude.
Porque olha o que aconteceu. O ex-prisioneiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com fartura de provas, com todo o direito de defesa, com pessoas que estavam, né, no mesmo esquema, assumindo suas culpas, pagando multas pesadíssimas, como, por exemplo, o dono da OAS, dono da Odebrecht, como, por exemplo, Antônio Palocci. Antônio Palocci era um membro da alta cúpula do esquema, ele conhecia as vísceras do negócio, ele estava inserido lá dentro, no fundo do âmago desse esquema de roubalheira que quase afundou a maior empresa brasileira, a Petrobras. Pois bem, Antônio Palocci confessou que, sim, participei do esquema, o presidente Lula também estava envolvido, sabia de tudo, está lá, está nos autos do processo. E aí esse processo que o juiz Sérgio Moro condenou por 9 anos e meio de prisão o ex-presidente Lula foi para a segunda instância, para um colegiado, onde vários desembargadores, no caso ali foram 3, né? Desembargadores se debruçaram sobre o processo de novo, deram oportunidade para a defesa se pronunciar, analisaram provas, fizeram tudo que o processo manda, e aí confirmaram a sentença inicial e ainda por cima aumentaram a pena, porque eles entenderam que a pena que o juiz inicial tinha colocado, o Sérgio Moro, era uma pena muito branda. E ao invés de 9 anos e 6 meses, eles deram mais de 12 anos para o ex-presidente cumprir atrás das grades. Porém, o STF, que é composto na sua grande maioria por elementos que foram colocados lá por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, mesmo depois de ter já decidido essa questão em agosto de 2016 como sendo legítima a prisão em segunda instância, como sendo legítima a prisão depois que um colegiado confirmasse, resolveram, mais uma vez, se debruçar sobre esse tema, quando, na verdade, a única alteração que aconteceu entre 2016 e 2019 foi a prisão do ex-presidente Lula. E depois ainda tem a petulância de dizer que processos não têm capa. Vocês, ministros da Suprema Corte do Brasil, vocês são uma piada de mau gosto. Vocês são um assinte à justiça, um deboche à justiça. Vocês, com, por exemplo, Antônio Dias Toffoli, que está lá também, que não teve nem capacidade para ser juiz de primeira instância, foi reprovado por 2 vezes na prova da magistratura, mas por uma maracutaia, por um esquema de José Disseu e Luiz Inácio Lula da Silva e senadores comprados no mensalão. Ele foi indicado e foi alçado ao cargo máximo da justiça brasileira, ministro da Suprema Corte, sendo agora responsável para rever decisões de juízes que pagaram preço para estar lá. Isso é uma bofetada na cara de juízes que se dedicaram, que estudaram, que passaram noites em claro para passar na prova da magistratura e que estão lá fazendo trabalho. E aí tem um sujeito que, por sinal, se gabava de um processo roubado por um membro do escritório que ele era sócio, fazia parte, uma coisa assim escabrosa, uma história horrorosa para um magistrado que tem que ser uma pessoa de reputação. Cara, esse negócio tudo é uma piada tão grande, bicho. É uma esculhambação tão grande. Esse sistema jurídico brasileiro precisa de uma revisão. Essas cortes mais altas precisam de uma revisão imediata. Pois bem, eu quero terminar esse vídeo fazendo uma sugestão de uma revisão no sistema judiciário do Brasil. E que revisão é essa? O juiz de primeira instância, como já é, continua sendo, faz a prova da magistratura, passando na prova ele assume uma comarca, e aí depois de 10 anos ele sendo juiz de primeira instância, ele então pode se candidatar a uma vaga quando aparecer de um
desembargador para o Tribunal de Justiça daquele estado. E aí, o que aconteceria? Ao invés do governador do estado, porque é a mesma história, cara. Assim como o presidente Lula nomeou os cupincha dele, as pessoas que ele estava lá, que são os camaradas, os chapas dele para o STF, nos tribunais de justiça do estado acontece a mesmíssima coisa. Os governadores nomeiam lá os aliados e é claro que vão andar juntos e vão decidir coisas que um beneficia o outro. Pois bem, para acabar com essa esculhambação, os desembargadores passariam a ser eleitos entre os juízes daquele estado. Abriu uma vaga, sei lá, o desembargador Antônio José Pereira da Silva morreu, faleceu. E aí, um novo desembargador precisa ocupar aquela vaga, ou desembargadora. E aí, entre os juízes com mais de 10 anos de magistratura, aqueles que quiserem se candidatar a essa vaga, eles então podem se candidatar e os outros, todos os juízes, inclusive eles que são candidatos também, votarem para escolher o juiz que vai ocupar aquela vaga que foi aberta para desembargador. Depois, próximo estágio, Superior Tribunal de Justiça, a mesma coisa. O desembargador, depois de 10 anos como desembargador, se capacitaria a concorrer a uma vaga ao STJ. E aí, o que aconteceria? Os desembargadores do Brasil inteiro iriam escolher o próximo o ministro ou ministra do STJ, e a mesma coisa acontecer no STF, só que o STF teria que ser ministro do STJ por 10 anos. Estou falando do número de 10 anos aqui, gente, mas pode ser qualquer número, pode ser discutido isso aí, 5, sei lá, 6, enfim. Estou falando do número 10 para ficar mais fácil o entendimento. Mas então, depois que o ministro do STJ estava na função por 10 anos, ele então passaria a ser aceito como candidato a uma vaga do STF. Isso iria acabar completamente com indicações políticas, iria acabar completamente com essas sabatinas fajutas, porque é isso que acontece. Fajutas, sim senhor. São sabatinas Cara, é uma grande piada, bicho, tudo isso. É uma grande piada. E aí o que acontece? Como aconteceu agora com André Mendonça. Quem não lembra, André Mendonça teve que fazer uma peregrinação em todos os gabinetes dos senadores, 81 senadores, ele foi de um em um, ó. Dá licença aí, ó, eu sou o André Mendonça, estou sendo indicado aqui pelo presidente Bolsonaro, queria pedir seu apoio para você votar em mim. Ah, tá, vem aqui, um cafezinho aqui, vem cá, rapaz, olha aqui, é o seguinte, rapaz, eu quero saber com você como é que a gente pode, isso aqui vai acontecer, tal, assim, esse processo, não se preocupe não, que isso aqui a gente resolve mais para frente, tal, não sei o que, não, tal, e por aí vai. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, isso aqui é uma ficção. Mas só Deus sabe o que se passa nesses conchavos de Brasília para poder um candidato, um indicado, passar na sabatina aqui. De sabatina ali, meu amigo, ó, passa longe, porque não faz sentido uma pessoa que primeiro não tem reputação ilibada, porque alguém que se gaba de um processo roubado, isso aí já coloca a reputação no lixo. E segundo, não tem notório saber jurídico, porque não teve capacidade de ser juiz nem de primeira instância por 2 vezes. Isso aí também já joga no lixo o segundo quesito para ser ministro da Suprema Corte. Agora, lembra-se o que aconteceu em 2005, quando o Brasil viveu um escândalo do mensalão, onde Luiz Inácio Lula da Silva comprava, sim, pagava dinheiro para senadores e deputados para que esses aprovassem tudo que ele mandasse para o Congresso, era lei, era indicação para isso, era tudo que quisesse, está aí, é na base da, toma lá, dá cá, paga, recebe, toma, vai. Cara, isso é uma bofetada na cara do povo brasileiro, que infelizmente não liga para essas coisas. Infelizmente o povo brasileiro está mais aí para cerveja,
para roda de samba, para brincadeira, para carnaval, para anedota, para trio elétrico, para... Não que essas coisas sejam ruins por si só, mas se você não se importunar, não se preocupar com quem comanda esse país, você vai viver sempre na merda, mesmo tendo esse monte de coisa aí para você curtir. Acorda, Brasil! Tô ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, joinha. A gente volta amanhã. Tá bom, gente? Tchau.